Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso mini curso aí sobre a LOPEB. E nesta aula a gente vai falar dos profissionais da educação básica. Nós vamos falar do artigo 2º da lei. Na aula anterior, nós falamos da finalidade. Mas o mais importante da aula anterior foi o que criou a carreira dos profissionais da educação básica, não é isso? E a gente fala o seguinte, toda a carreira, que eu falei para vocês, toda a carreira, nós temos que ter o quê? Os cargos que compõem essa carreira, não é isso? Então, os cargos, os profissionais que vão compor essa carreira, já adiantei para vocês, são 3. Quais são? Professor, técnico e apoio administrativo educacional. Nesta aula específica, mais uma aula curta para vocês, ele vem falar o seguinte, dos profissionais da educação básica. Nós vamos estar lendo todo o estatuto, a gente já passei uma visão geral para vocês lá no primeiro capítulo, na primeira aula, que é a aula da apresentação, e você vai perceber que o estatuto tem uma sequência lógica. A gente sempre vai estar retomando algum assunto que nós falamos, e se for preciso também, nós vamos adiantar algum assunto para você ter o completo entendimento aí sobre o assunto. Dos profissionais da educação básica, ou seja, quais são os cargos que irão compor a carreira, né? Vem comigo. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por profissionais da educação básica o conjunto de professores, tá? Professores que exercem atividades de docência, suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, assessoramento pedagógico e direção escolar. Ponto final. Ponto final. Então, olha só. Então, ele fala aqui, ó, o conjunto de, vamos lá, professores. Tá? Depois eu volto aqui no professores, né? Depois eu volto aqui no professores. Vem comigo aqui, ó. Primeiro, professores. Aí ele definiu algumas coisas do professor aqui que a gente vai falar para vocês aqui. 2, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público de Educação Básica. Ou seja, olha só, são profissionais, 3 cargos, tá? Professores, técnico e apoio. Então, são os 3 aqui. Para o cargo de professor, o legislador aqui, é claro que nas próximas aulas nós iremos detalhar esses assuntos aqui, diz o seguinte, ó, quais são as atividades exercidas pelo professor? O professor está relacionado ao quê? Principalmente à atividade fim da educação básica. Fim, exerce atividade. Docência. O que é atividade de docência? Você ser professor. Tá? Você ir lá e ministrar a sua aula. Tá? Isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Só que para o cara ministrar suas aulas, tem um cara por trás que chama-se coordenação pedagógica, ou suporte pedagógico direto a tais atividades. Tá? Tem um suporte pedagógico, né? Quais são as atividades de suporte pedagógico? Isso pode cair na prova. São 3. Coordenação pedagógica, assessoramento pedagógico e de direção escolar. Então, são as 3 funções, né, de suporte pedagógico direto à docência, tá? Então, você tem que saber, né? E aí, professor, a gente vai detalhar? Sim, nós vamos detalhar aí as atividades da coordenação, do assessoramento pedagógico e da direção escolar. Mas você já tem que ir marcando esses caras aqui, gente. Então, você é professor, coordenador pedagógico, direção e assessor pedagógico. Bacana. Agora, vamos lá. Técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional. O quê? É a atividade meio, tá? Que desempenha atividades nas unidades escolares, ou seja, que está falando que o cara pode trabalhar na escola e na administração central. Professor, onde que está a administração central do Sistema Público de Educação Básica? Lá no prédio da SEDUC. Lá no prédio da SEDUC. Então, isso aqui é a explicação do artigo 2º em detalhes para vocês. E, claro, que com a forma que um professor explica, já vou adiantando alguns assuntos. E adiantando esses assuntos aqui, com certeza você já vai fixando, né? Parágrafo único, vem comigo aqui. A Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, que é o órgão central,
Deve, olha só, deve, ou seja, o legislador está passando uma obrigação para a SEDUC. Deve proporcionar aos profissionais da educação básica, parou, quando fala aos profissionais, estamos referindo os 3 cargos, professor, técnico e apoio, valorização mediante, ou seja, vai valorizar. Qual que é a forma de vai valorizar? Primeiro, tem que colocar aqui umzinho, formação continuada. Professor, o que é formação continuada? Nós temos 2 tipos de formação. A formação inicial é aquela que você tem que ter para o exercício do seu cargo, né? Então, você tem a formação inicial, aí você entra no desempenho, entra em exercício, começa a desempenhar as atividades do seu cargo. No decorrer desse desempenho, você tem aí a formação continuada, que você vai tendo o quê? Reforços pedagógicos, novos conteúdos se desenvolvendo no decorrer de sua carreira. Isso que é formação aí continuada. Existe, professor? Claro que tem, né? Manutenção do piso profissional, olha aí. Uma das formas de manter esse piso profissional aí é através do RGA, né? Bom assunto de atualidades na prova, ok? Garantia de condições de trabalho, terceira forma para valorizar. Condições básicas para o aumento da produção científica dos professores. Olha aqui, condições básicas, produção científica, né? Quarta forma de valorização. E cumprimento da aplicação dos recursos constitucionais destinados aí à educação, né? Nós temos aí na Constituição Federal de 88, tá, um percentual de 25% de aplicação, né? E nós temos a Constituição Estadual de 89, também um percentual, salvo engano, de 30% aí destinado à educação, tá? Então está aqui para vocês. Pronto. Então falamos aqui para vocês aqui, tá certo? 2 profissionais aí da educação, certo? 3 cargos, a gente está detalhando cada vez mais, né? Encerramento rápido para vocês, para a gente já ir para outra aula, né? Thomas Edison, né? Para quem não sabe, Thomas Edison aí tem um feito extraordinário, espetacular, que foi a energia, a lâmpada elétrica, né? A lâmpada, né? Movida a eletricidade, né? Falam aí que ele teve mais de 1000 vezes, ele experimentou mais de 1000 vezes para fazer a lâmpada, né? E não desistiu. Claro que a frase aqui é isso mesmo, né? Determinação. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, tentar até conseguir. Essa é a letra, tá certo? Pessoal, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá.